Existem perguntas que parecem simples, quase inocentes, mas que têm o poder de mudar completamente a forma como alguém se sente perto de você. Perguntas que não soam como estratégia, nem como tentativa de impressionar, mas que tocam algo profundo, silencioso, quase esquecido dentro de quem escuta. A maioria das pessoas passa a vida inteira conversando sem nunca realmente provocar esse tipo de encontro. E talvez seja por isso que tantas conexões parecem vazias, repetitivas, previsíveis. Mas quando alguém faz a pergunta certa, no momento certo, algo muda no ar. Não é barulho, não é euforia, é um silêncio diferente. Um silêncio que chama a atenção. Um silêncio que faz a outra pessoa pensar, sentir e, sem perceber, se aproximar. É nesse espaço invisível que a conexão verdadeira começa a nascer. A maior parte dos homens acredita que precisa dizer coisas inteligentes, engraçadas ou impressionantes para gerar interesse. Tentam mostrar valor falando demais, explicando demais, provando demais. Mas o que poucos percebem é que o impacto real não vem do que você diz, e sim do que você desperta no outro enquanto escuta. Perguntar é uma forma de presença, é uma maneira de mostrar que você não está ali apenas para ser visto, mas para ver. E quando alguém se sente verdadeiramente visto, algo dentro dela se abre, mesmo que ela não saiba explicar como ou porquê. Uma boa pergunta não invade, não pressiona, não exige, ela convida. E toda mente humana responde melhor a convites do que a tentativas de controle. Quando você pergunta com curiosidade genuína, sem pressa, sem segundas intenções ocultas, cria-se um espaço seguro. Nesse espaço, a outra pessoa começa a baixar as defesas, não porque você forçou, mas porque ela sentiu que podia respirar. E conexão só acontece onde há espaço para respirar. Uma das perguntas mais poderosas que existem não tem nada a ver com aparência, status ou conquistas. Ela toca algo mais silencioso, algo que quase ninguém pergunta de verdade. Quando você pergunta o que poucas pessoas percebem nela, mas que ela gostaria que percebessem, você não está pedindo uma resposta bonita, você está abrindo uma porta para a identidade. Essa pergunta faz a pessoa revisitar memórias, frustrações, desejos, partes de si que raramente têm espaço para existir em uma conversa comum. E enquanto ela pensa, algo acontece. Ela começa a se ouvir. E quando alguém se ouve na sua presença, a associação emocional é inevitável. Outra pergunta que cria esse mesmo efeito é perguntar do que ela sente falta, mas quase nunca admite. Não é sobre nostalgia vazia, é sobre vulnerabilidade. Todos carregam faltas. Faltas de tempo, de coragem, de conexão, de liberdade. Quando alguém fala sobre isso, não está apenas contando algo do passado, está revelando necessidades do presente. E quem escuta com atenção, sem interromper, sem tentar consertar, sem minimizar, se torna alguém raro, porque ouvir de verdade é raro. As pessoas não se conectam por respostas perfeitas, elas se conectam por sensações compartilhadas. Uma conversa se torna memorável quando ela desperta emoções, não quando ela entrega informações. Por isso, perguntas que levam alguém a contar uma história são tão poderosas. Histórias fazem o corpo reagir, a respiração muda, o olhar se desloca, o tom de voz se transforma. Quando alguém revive uma história, revive também as emoções ligadas a ela. E se você estiver ali, presente, atento, essa emoção se associa a você, mesmo que de forma inconsciente. Perguntar qual foi uma atitude inesperada que ela já teve por alguém importante é um exemplo disso. A resposta pode vir com riso, com vergonha, com reflexão, mas sempre vem carregada de sentimento. E sentimento é matéria-prima da conexão. Não é sobre avaliar a resposta, nem sobre julgar. É sobre permitir que a pessoa caminhe pela própria memória enquanto você acompanha em silêncio atento. Existe uma diferença enorme entre curiosidade verdadeira e curiosidade disfarçada de técnica. A primeira aproxima, a segunda afasta. As pessoas percebem quando alguém pergunta apenas para obter uma reação específica, mas também percebem quando alguém pergunta porque realmente quer compreender. A intenção muda tudo. O mesmo conjunto de palavras pode soar acolhedor
ou invasivo dependendo da energia de quem pergunta. Uma pergunta que costuma gerar reflexão profunda é sobre o que mais assusta quando o assunto é se envolver emocionalmente. Todo ser humano carrega medos ligados à entrega, medo de se perder, de repetir erros, de sofrer novamente. Quando alguém fala sobre isso, não está pedindo conselho, está pedindo escuta. E quando encontra escuta, encontra confiança. Confiança não nasce de promessas, nasce de experiências consistentes de atenção. Há também perguntas que despertam leveza e imaginação. Perguntar o que a pessoa faria se pudesse desaparecer por um dia, sem julgamentos ou expectativas, ativa o lado criativo. A mente começa a brincar com possibilidades. E brincar é uma forma de conexão. Pessoas se aproximam quando se sentem livres para imaginar sem medo de parecer estranhas. Outras perguntas tocam uma dualidade muito humana: quem somos e quem gostaríamos de ser. Quando você pergunta o que alguém faria se ninguém a julgasse, não está pedindo um plano, está tocando um conflito interno. Todos vivem entre adaptação e desejo. Quando alguém sente que você enxerga essa divisão sem tentar corrigi-la, sente compreensão. E compreensão gera proximidade. Mas é importante lembrar que perguntar bem também envolve saber esperar. O silêncio depois da pergunta é tão importante quanto a pergunta em si. É no silêncio que a outra pessoa organiza pensamentos, acessa emoções, decide o quanto vai se revelar. Interromper esse silêncio quebra o encanto. Respeitá-lo fortalece a conexão. Perguntas não são ferramentas de controle, são pontes. E toda ponte só funciona se houver respeito pelos dois lados. Quando alguém percebe que você não está tentando conduzir a conversa para um lugar específico, mas está disposto a ir para onde ela levar, algo muda. Surge confiança. E confiança é a base de qualquer vínculo profundo. Outra pergunta que costuma tocar fundo é sobre o que faz alguém se sentir verdadeiramente viva. Não viva no sentido de estar ocupada, mas viva no sentido de presença. Essa pergunta tira a pessoa do automático. Ela precisa acessar momentos de intensidade, de verdade, de sentido. E quando alguém acessa isso em uma conversa, dificilmente esquece com quem estava. Há perguntas que despertam reflexão sobre identidade emocional. Perguntar se a pessoa prefere ser compreendida ou desafiada, por exemplo, cria um pequeno dilema interno. Não há resposta certa, mas o simples ato de escolher faz a pessoa pensar sobre si mesma. E pensar sobre si mesma em voz alta é um ato de intimidade. Conexões profundas não são construídas em linha reta. Elas alternam intensidade e leveza. Depois de uma pergunta profunda, uma mais leve ajuda a equilibrar. Depois de uma reflexão, uma pausa. O ritmo importa. Conversas têm música. E quem presta atenção ao ritmo cria harmonia. Uma pergunta que costuma gerar um impacto silencioso é sobre quando foi a última vez que alguém se sentiu verdadeiramente visto. Não elogiado nem admirado, mas visto. Essa pergunta toca uma carência comum. Muitos se sentem percebidos apenas pela superfície. Quando alguém reconhece isso, se torna diferente. O que torna uma conversa inesquecível não é a quantidade de perguntas, mas a qualidade da presença. Olhar, postura, atenção aos detalhes, tudo comunica. Escutar não é passividade, é uma forma ativa de conexão. Quem escuta bem, conduz sem impor. Quando alguém começa a compartilhar histórias pessoais, é importante não competir, não desviar o foco para si, não transformar a conversa em comparação. Cada história é um presente. Receber bem esse presente fortalece o vínculo. Há também perguntas que convidam à reflexão sobre o passado emocional. Perguntar se alguém acredita que já foi verdadeiramente amada, por exemplo, pode gerar silêncio, hesitação, emoção. Não é uma pergunta para qualquer momento, nem para qualquer nível de proximidade, mas quando surge naturalmente, pode aprofundar muito a conversa, porque toca a forma como a pessoa se percebe em relação aos outros. Algumas perguntas não precisam ser respondidas imediatamente para surtir efeito. Elas plantam ideias, e ideias continuam trabalhando em silêncio. Perguntar se duas pessoas podem se reconhecer antes mesmo de se conhecerem, por exemplo, abre espaço para reflexão filosófica, intuitiva.
Mesmo sem resposta clara, a pergunta permanece. É importante entender que o objetivo não é provocar reações intensas a qualquer custo. O objetivo é criar um espaço onde a outra pessoa possa ser mais ela mesma. Quando alguém se sente à vontade para ser autêntica, a conexão acontece naturalmente. Perguntar também revela quem você é. A forma como você pergunta, o que você pergunta e como reage às respostas mostram seus valores, sua maturidade emocional, sua capacidade de presença. Conversas profundas são sempre uma via de mão dupla. O interesse verdadeiro nasce não da tentativa de conquistar, mas da disposição de compreender. Quanto mais alguém se sente compreendido, mais se sente segura. E segurança emocional é um dos fatores mais importantes para qualquer forma de proximidade.